Tudo bem. Aparecendo. Beleza, então vou aqui maximizar e botar para vocês enxergarem. E aí vocês só me digam, eu também estou aparecendo ou desapareci? Você tá pequenininha, junto com o Dalton, num cantinho. Tá, tô filhote num canto, beleza. Eu fiz um roteirinho aí para a gente passar por alguns pontos que faz esse percurso histórico, né? Acho que os historiadores, eles são um pouco meio que, né, de alguma maneira trabalham nessa sequência mais cronológica, e eu vou dar uma passadinha por aí, tentando resgatar alguns momentos da história que dialogam com pessoas que foram marco, né, nos estudos que fizeram e uma referência para o que veio depois. Passo, então, pelo Vitruvius, pelo Fibonacci, pelo Da Vinci, que resgata esses estudos, e por artistas outros do Renascimento e também arquitetos do Renascimento, e mergulho, então, no século XX já, né, com das referências da arquitetura moderna, que é o Le Corbusier. Então, a minha ideia é começar lá com o Vitruvius, né, que, como disse o professor Rodrigo, eu não vou ficar lendo, depois o material fica disponível, é só para a gente fazer alguns comentários. Produziu uma obra célebre, né, que se chama Da Arquitetura, lá no século I a.C., e ali, então, ele proporcionou para a gente, né, um espetáculo do olhar dele sobre várias questões da arquitetura primeiro, né, do que se produziu na Grécia Antiga e do que era contemporâneo a ele na Roma Antiga, né? O Vitruvius, como o Rodrigo já comentou, ele era romano. Então, ele vive numa época em que a Roma Antiga se deslumbra, se encanta com toda aquela produção que os gregos tinham deixado como legado, né? O auge das grandes produções arquitetônicas gregas é o século V, o século de ouro. Então, é sobre esse lugar que o Vitruvio se debruça e sobre o que ele, de alguma maneira, pensa ser importante para a arquitetura. Aí ele cria uma tríadezinha ali, que são os componentes fundamentais da arquitetura, que tem a ver com o que o Rodrigo disse, né? O quanto a gente exerce dos nossos sentidos, a gente olha para alguma coisa e se encanta, que é a beleza, que esteticamente alguma coisa que é muito bem calculada e projetada apresenta, então, esse Venustas. E aí, além de ter beleza, ele precisa ter utilidade, funcionalidade, e também precisa ter técnica, né? A utilização nesse sentido, inclusive, de materiais de qualidade adequados e etc. Então, a arquitetura, ao longo do tempo, ela se firmou em cima desse tripézinho aí, né? Então, tudo que a gente vai ver e pensar a partir dele, pensa também a partir dessa tríade. E aí não basta a gente pensar só para o projeto, o objeto da arquitetura, mas ele vai adiante, para além da firmeza, da utilidade, da beleza que está ali nessa composição arquitetônica, desde a antiguidade se replica trocentas vezes, ele também vai pensar no ideal que está na natureza e, portanto, está no ser humano e está em todas as coisas. E aí ele vai fazer uma listagem, que o Rodrigo, inclusive, comentou, dessas proporções ideais no corpo humano. Então, desde a face, as proporções, por exemplo, né, o tamanho da orelha, 1/3 da face, o tamanho da mão, o tamanho do nosso rosto. Mas o que a gente observa com isso, que o Vitruvius traz para nós, é a ideia do que é ideal, do que seria, na visão do Vitruvius, tanto num componente arquitetônico quanto para a natureza, de forma geral, da perfeição desse ideal. Em torno de 16 séculos depois, né, que é o Renascimento, ali séculos XV, XVI, isso é retomado pelos humanistas, pelos renascentistas, né? E aí a gente tem a figura-chave, né, do Renascimento, o Leonardo da Vinci, do meu ponto de vista, né, justamente por ele ser multifaces, né? E aí ele retoma os estudos do Vitruvius, que diz lá da proporção da orelha, da proporção da mão, do pé, do corpo e etc., e propõe o desenho do homem vitruviano, que o Rodrigo já apresentou e que a gente consegue ver aqui, né? E aí tem vários elementos aí, como o Rodrigo comentou, ali existe um corpo em movimento que está dentro de um círculo, de um quadrado, que tem
toda uma projeção também de elementos da antiguidade, né, do que é material e do que é espiritual. O círculo e o quadrado funcionam também como essas referências, né, o círculo, a materialidade e o quadrado espiritual. Não à toa esse homem vitruviano, né, deitado, né, de barriga para cima, representa exatamente os órgãos genitais no centro do que é terreno, do quadrado, né, e no centro do que é espiritual, o umbigo, esse centro, né, do ser humano. E aí, se vocês observarem, aqui onde estão as mãos, né, essa segunda mais para cima, a gente tem a interseção ali do círculo com o quadrado, mostrando esse ser humano que tem essas duas composições, né, o que é espiritual e o que é material, né? Então, a formação do triângulo aqui no movimento, por exemplo, das pernas. Então, há várias possibilidades de leitura. Aí, conforme o Rodrigo já comentou, inclusive, isso é possível de fazer, de mensurar, né, em várias partes desse corpo humano e vários elementos da natureza. Tá aqui essa razão áurea, a divina proporção, que depois, como disse o professor Dalton, né, do século XIII, portanto, entre a antiguidade e um pouquinho antes do Leonardo da Vinci, ali no final do medievo, a gente tem o Fibonacci pensando, né, na sequência de Fibonacci, que vai fazer exatamente, né, depois o Dalton pode explicar melhor do que eu, que não sou da matemática, né, mas como é que se organiza, né? Então, sempre a soma dos dois últimos números vai ser o número da sequência seguinte, e assim sucessivamente. O Dalton depois dá uma aula de matemática mimosa. Não, só para finalizar a ideia, Rodrigo. Oi? Eu já, inclusive, eu dei aula de programação, série de Fibonacci hoje, né? Os dois primeiros termos da série é sempre um. A partir do terceiro termo, é sempre a soma dos anteriores. Sim, então, o terceiro termo é 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Né? 5 mais 3, 8. Né? Depois, 8 mais 5, 13. Vai chegar no 13 e 21, me perdi na sequência. 13, 21, 34. Mas é uma sequência que você encontra na natureza. É interessante, né? Só para eu interagir com os alunos que estão no chat, o Anderson respondeu que a gente gosta ou a gente usa a geometria, a proporção nas composições, porque o nosso cérebro procura sempre padronizar e trazer o equilíbrio. Aí a Natália fala que a matemática está em tudo o que vemos. Olha, é uma outra observação, ela está vendo matemática em tudo. Será que é tipo o número 23? Vocês lembram daquele filme, o número 23, que o cara via 23 em tudo? Vamos ver aqui, a exatidão, a Luana fala, a exatidão das coisas do dia a dia nos proporciona a sensação de prazer. E a matemática usada nas paisagens do cotidiano permite alcançar essa sensação de prazer. Mais um aqui, harmonia e equilíbrio. O Anderson, para facilitar as construções e entendimentos em todos os sentidos. Porque tem uma justificativa também, depois a gente pode falar sobre isso, meio que da facilidade da produção, né? Tem muito disso também, né? Depois vamos falar sobre isso. Fazer uma forma geométrica não é uma coisa tão difícil. As formas geométricas são utilizadas pelos seres humanos por sua estética, funcionalidade, simbolismo e tal. Pessoal, eu vou postar aqui no chat para vocês o link para as horas complementares para os certificados. A professora vai avançar aí na apresentação, e aí vocês devem, entre hoje até amanhã de manhã, se cadastrar para ganhar as horas automaticamente, tá? Professora, desculpa interromper. Tudo jóia. Eu deixei um linkzinho aí, gente, que vai para um filmezinho bem curto sobre o homem vitruviano e esses cálculos todos do Vitruvius que está no desenho, então, do Leonardo. Então, aqui na Razão Áurea, eu não vou ficar me detendo, o Rodrigo já apresentou várias dessas possibilidades. E aí, gente, assim, o que o Leonardo, né, faz? Ele lança a mão desses conhecimentos e aí ele se debruça sobre os vários desenhos dele, que vale desde, por exemplo, a Última Ceia, em que a gente observa essa divisão, conforme o Rodrigo já mencionou, né, essa divisão proposta no próprio afresco, porque isso é um afresco, né? Aí a gente tem também a ideia da profundidade, da simetria, do equilíbrio, do movimento. Se vocês observarem, é a primeira vez
fazendo uma oposição a um modelo do medievo, que a gente tem uma movimentação e que o Judas está pintado junto, né? É o momento em que Jesus anuncia um traidor e pá, cai como uma bomba e a galera começa ali a se movimentar. Então é um pouco isso. O Leonardo usou cordas de cravo, um instrumento musical, né, para fazer essa distribuição nessa peça, nesse lugar em que a gente observa a profundidade. Aí tem várias curiosidades a respeito dessa pintura, né? A gente está falando de simetria, mas tem tantas outras, como, por exemplo, a retirada da auréola, né, e o jogo de luz vindo, inclusive, dessa peça, né, desse lugar mais ao fundo e que as portas trazem essa luz. É só algumas curiosidades. Mona Lisa, como já apresentou o Rodrigo, a ideia de profundidade está lá também. Há várias curiosidades sobre essa desproporção propositada do Leonardo de desenhar um lado que parece mais próximo do que o outro. Então, tem o jogo da esquerda e da direita, do que é feminino e do que é masculino, fora a composição de luz também, né, que a gente consegue observar claramente, né, em algumas partes da Mona Lisa, em oposição à roupa, ao vestuário e etc. E aí esse equilíbrio todo. E todo esse conhecimento do Leonardo não é à toa. A gente tem muitos estudos a respeito dos estudos de anatomia nesse período, que misturam um pouco do fantástico e do imaginativo ainda do medievo e do que eles podiam fazer naquele momento nos estudos a partir dos cadáveres que eles tinham em mãos. Então, há vários trabalhos de história da medicina, foi inclusive um dos trabalhos que eu fiz no meu mestrado, a História da Saúde e da Cidade, vinculada à saúde, e aí a gente tem, inclusive, discussões a respeito, né, do quanto tem ainda desse imaginário medieval e das novidades aí, né, no funcionamento, na criação dos embriões, do organismo e do funcionamento do organismo, e o quanto o Leonardo utiliza das referências do homem vitruviano para colocar isso dentro dos estudos de anatomia, das suas pinturas e também da arquitetura. Então, estou passando aqui para não ficar demorado, mas depois vocês podem olhar. Aqui, gente, fica muito claro, né? Essa figura especificamente, olha como ele busca. E aí, assim, vocês disseram ali no chat para a gente, né? A gente idealiza alguma coisa, a gente gosta de um padrão, a gente busca isso, mas a humanidade não é um padrão. 99% está fora desse padrão. E aí o Leonardo, justamente quando pensava nessas caracterizações, e na Santa Ceia ele vai fazer, na Última Ceia ele vai fazer exatamente isso, ele ficou 3 anos olhando as pessoas na rua para depois ir pintar, pra vocês terem uma ideia, né? Então aqui a desproporção também origina outras características na face humana, né, que é o que a gente pode chamar de feiura, às vezes um nariz maior, uma orelha maior, ou coisas do gênero. Então, ela serve para a gente pensar no padrão e para a gente pensar o que está fora do padrão também, né? Aliás, que é a grande maioria. Estamos aqui com alguns casos, desenhos do Leonardo, né? Então, ao mesmo tempo que tu tem o padrão como referência, tu tens todas as outras possibilidades de desenho em que o padrão é distorcido, né? Então, eu diria que, assim, temos o padrão, mas nós temos muito fora disso também. Isso levou ao extremo... Isso levou ao extremo de eles tentarem interpretar, por exemplo, pelos traços faciais, se a pessoa era criminosa, se a pessoa... Sabe? Até um preconceito por trás. O Leonardo da Vinci, ele faz um estudo assim, então, como é que é o rosto do traidor, do mentiroso, do salafrário, criando até um pré-julgamento a respeito extremamente equivocado, né? E que não foi embora por muito tempo, né? Porque depois a gente vai ter estudos até o início do século XX, né? Do tamanho da caixa craniana influenciando na loucura das pessoas. Tá aí os sertões do Euclides da Cunha que não nos deixa mentir, né? Então, é isso, né? Acho que bem lembrado, Rodrigo. Então, aqui a gente tem a planta, assim, a perspectiva, a gente tem a planta baixa, uma basílica, né? Muito interessante. Retoma uma arquitetura também da antiguidade, porque a gente tem as cúpulas, eu estou falando bem rápido, mas é só para a gente passar por esse universo que o Rodrigo já comentou. A mesma coisa dos castelos de Sforza, das torres, né? Esse Sforza, assim, era extremamente rico, bancou muita gente que produziu desenhos e que também
idealizou cidades. Eu vou mostrar aqui da sequência depois um pouco disso. O Leonardo não foi o único que pensou nas proporções. A primeira obra, assim, que a gente olha dessa burguesia que quer pensar num ideal de representação no início da modernidade, essa obra do Van Eyck, né, que é o casal Arnolfini, ele um banqueiro, ela uma senhora que não está grávida, tá só colocando a barriga um pouco para frente para mostrar a fertilidade. A gente observa, né, esse triângulo equilátero, certo, professor Dalton? Que é medido ali desde a luminária que está em cima, aqui essa parte de baixo, no perfeito equilíbrio. E aí a gente tem aportes laterais, que se a gente observar, eles estão exatamente muito bem divididos, né? Então, tu tens de um lado, né, esse adereço, que é a janela, jogando luminosidade para dentro da peça, e do outro lado, a cama. Dá para a gente fazer trocentas outras leituras de simbologias dentro do quadro. Mas eu queria, como a gente está pensando em matemática, pensando nessa simetria, nesse equilíbrio, né? Mas tem muitos símbolos. Tem a fruta que está aqui, tem o cachorrinho, tem o espelho. Todas elas têm uma explicação, né? Por que estão aí. Mas é muito interessante, eu queria partir disso, né? O quanto o Renascimento busca da antiguidade a ideia desse ideal, né? Dessa distribuição regular, dessa simetria. Vou passar adiante. Está no Botticelli, o nascimento de Vênus, está lá, Vênus linda, formosa, esplendorosa, e de novo, né, o que a gente tem como referência, aparato no entorno, dá essa distribuição ideal dentro da pintura, né, mesmo esse aparato lá atrás, que são, né, elementos da natureza e etc. Vale para a primavera do Botticelli também, né, então a gente tem de novo essa distribuição, exatamente um equilíbrio dentro dessa pintura. Eu estou começando a pensar só nessa ideia do equilíbrio e do ideal, né? Mas eu separei um exemplo para a gente ver o que muda, né, de uma pintura renascentista para uma pintura do medievo, né, da Idade Média. Aqui a gente tem uma iluminura das três graças, lépidas e fagueiras, não tão lépidas e tão fagueiras, totalmente estáticas, e aí a mesma, vou voltar lá, na primavera do Botticelli, né? Tá lá as três graças, com sedução, com leveza, né? Com graça, com movimento, que é um pouco dessa ideia. Essa pintura, para mim, é uma das que mais representa essa ideia do equilíbrio, da simetria, né? Então, a gente tem vários elementos da arquitetura romana aí, essa abóbada de canhão, por exemplo, aqui, a distribuição de todos esses matemáticos, filósofos, físicos, espalhados por toda a pintura, né? E no centro, duas figuras icônicas da filosofia, o Platão e o Aristóteles. Então, para mim, essa pintura, assim, é, por excelência, a pintura que nos diz, realmente, eles se preocupavam com a harmonia e como distribuir tudo, né? Ela é uma pintura já do século XVI. Eu queria só comentar com vocês aqui, demora quase 4 anos para ficar pronta. Aqui, bem nesse cantinho, vou jogar o Rodrigo mais para lá e eu também. Aqui a gente tem Ptolomeu segurando o globo. É o momento das grandes navegações, né? Então a gente já tem ali a ideia da retomada das ideias da esfericidade da Terra, né? Opa, acho que fiz bobagem aqui, peraí, bora lá. Aí essa distribuição, quem tiver curiosidade de saber quem é quem na ordem do dia. Michelangelo, na escultura, a mesma coisa. Professora, não está aparecendo. Está aparecendo só vocês dois. Eu sei que vocês são bonitos. Não. É que eu acho que foi na hora de ela. Eu acho que você deixou de compartilhar a imagem. Agora foi. Voltou? Voltou. Fechou. Pieta. Já passei da metade, já vou para onde eu quero ir. Então, aqui tem o Michelangelo, né? De novo, a ideia dessa proporção. Eu acho o Michelangelo, assim, talvez uma das características do Renascimento que aparece mais no Michelangelo é esse jogo que ele faz do que tem de divino no humano e de humano no divino, né? Então, aqui a gente tem Maria, na crença de cada um, a figura santificada de uma mulher que está na sua humanidade mais cruel, que é receber o filho morto no colo, né?
e, ao mesmo tempo, essa outra criatura, o Filho de Deus, também na sua humanidade máxima, que é a morte, né? Então, a gente consegue ver isso. E aqui está de novo, né? É a representação, pela primeira vez, de um Deus humanizado, né? Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, esse Deus tem que ter uma faceta humana, né? Então, está lá o Michelangelo nos dizendo isso, criando uma cara, né? Um rosto para Deus, né? E, ao mesmo tempo, apontando para esse ser que é tão criador quanto ele, né? Então, a gente está falando de um movimento que coloca essa ideia do engenho humano e da criatividade humana na ordem do dia. Aí eu peguei só uma imagem da Capela Sistina para a gente lembrar onde está, né, exatamente essa pintura e todo o complexo da Capela Sistina, né, que vai narrando vários fatos ali bíblicos, né? Estamos aí, né? E aí lá no centro, bem mais ou menos aqui, tá essa imagem do Adão e etc. Na arquitetura, então, desse momento, isso vai se observar, né, na retomada de elementos clássicos que estão volta ao processo da idealização. Brunelleschi faz uma das, talvez, obras mais icônicas desse momento, né, com essa grande cúpula em Santa Maria del Fiore, uma cúpula octogonal. O professor Dalton depois dá uma aula, por favor. Mas ele foi muito genial, teve uma espécie de edital, concurso, e ele desbancou os outros coleguinhas lá, arquitetos, e aí ele desenha com uma estrutura que é diferente do que se tinha até então, que precisava de uma armação de madeira primeiro, para depois fazer essa composição. E aí ele vai construir de maneira diferente essa cúpula. A próxima imagem acho que ajuda a gente a entender, porque ela tem três articulações, uma para aguentar as intempéries externas, aí ele trabalha com anéis que fazem uma pressão de fora, puxando, né, essa estrutura toda, segurando a parte interna, e joga tijolos em zigue-zague para segurar essa partezinha interna aqui. Aqui é um cálculo, para mim, absolutamente inovador, né? Ele é um gênio da arquitetura. Então, a gente tem 3 camadas, porque a gente tem mais uma interna, onde vão ficar as pinturas. Os arcopotantes também, que a gente tem essa pressão para fora, né, puxando essas estruturas que fizeram parte da composição, né, das catedrais do final do medievo, e que estão aparecendo aqui, sustentando essa cúpula enorme. Então, uma pressão diferente que ele vai produzir aí. É muito interessante, cálculos absolutamente corretos, né? Ele faz arcos, que são 2 arcos que se cruzam, e aqui em cima eles não fecham, porque tem uma abertura para segurar essa estrutura toda. Aqui está o desenho que eu falei para vocês dos tijolos, né? Aqui está uma foto para a gente ver esse tijolo em zigue-zague. Então, é uma grande inovação arquitetônica. E aqui está uma imagem, né? Você sabe que a igreja já era construída, e aí ele vai lá construir essa cúpula pós-igreja construída muitos anos depois. Então, o que é mais difícil ainda, que é uma imagem de baixo para cima, é como é que é essa cúpula dentro da igreja. Indo mais adiante, não ficamos, então, só na pintura e na arquitetura, nesse modelo arquitetônico. Essa ideia do ideal parece que meio que pairava ali, como os alunos colocaram, né? Os homens perseguem essa ideia do ideal, e aí a gente vai ter também a construção das cidades ideais, né? Que, na verdade, ficam no papel. A gente tem uma cidade que sai do papel, porque é muito difícil tu ter uma cidade, como eram as cidades medievais, desmonta tudo ou muda todo mundo para outro lugar. Então, muitas ficaram no planejamento, né? Não foram efetivadas. O que eles faziam eram cortes isolados, né, nas cidades, mas uma cidade nova ficava muito mais no papel. Não é à toa que a gente tem a obra lá, a Utopia, do Thomas Moros, que é isso aí, é a criação do mundo ideal, está lá essa fixação humana, né? Então, literatos, pintores descrevem e pintam a nova cidade que a gente não constrói, salvo uma exceção. Então, está aqui, aonde que está a referência, né? Está de novo lá no tal do Vitrúvios, essa forma estelar aqui, e toda ela, essa aqui é a cidade ideal do Vitrúvios. E aí ela vai servir como referência para a cidade Sforzinda, por exemplo. Ficou no papel. Essa aqui é um ideal de cidade, aqueles Sforza lá que vai lá e
banca um monte de gente, arquitetos, escultores, blá, 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 né? Ele queria se ver representado nessa arte e propagar o nome dele. Essa foi a que foi construída, a única, chama-se Palma Nova, e foi construída na Itália. Então, aqui, a planta dessa cidade, a gente observa que tem ali, de novo, vou chamar o Dalton depois, se ele quiser dar uma comentadinha mais adiante. Observem, né, assim, o cálculo perfeito das avenidas principais e secundárias, todas elas com um eixo que se dirige a um centro, que está a praça, que está a igreja, que está os prédios, né, estão os prédios principais. Então, esse é o modelo e vai servir como referência ali para todas as cidades que deveriam ser construídas. Aqui está a cidade de Palma Nova, gente. É a única que saiu do papel. Eu não preciso nem dizer que ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? Óbvio, né? Então, a gente vê que depois cresceu com os anos e tal, mas o lugar-chave ali foi mantido, né? Não foi destruído o desenho da cidade. Não vou me deter. Aqui está a sequência de Fibonacci, aquilo que o Dalton comentou, né? Depois do terceiro número, né, da sequência, a gente tem sempre a soma 1 e 1, 2, 1 e 2, 3, 2 e 3, 5, 5 e 3, 8, e assim sucessivamente. Rodrigo já apresentou, não vou falar. Está na pintura, já estava na Grécia, no Partenon, né? Como o Rodrigo já apresentou. E, bem, vamos finalizando. Isso não fica... Acho que tem alguém com o microfonezinho ligado, gente. Isso não fica lá na antiguidade, né? Não fica só no século XVI, bate na nossa porta no século XX. Está lá Le Corbusier construindo, né, o módulo, que é a ideia, né, segundo o Le Corbusier, a ideia das proporções humanas como um instrumento de racionalidade e beleza. E aí, assim, tudo que é maquetezinha ou projeto de arquitetura tem como referência o parâmetro é quem? O ser humano. E aí não é qualquer ser humano, né? São aqueles seres humanos que têm, homens, que têm 1,83 m. Este é o parâmetro. Né? Então, ele busca a referência, olha lá, volta lá na Antiguidade, volta lá no Vitrúvios, volta em um monte de coisa, faz cálculos e produz essa imagem aqui, na altura média. Opa! Desculpa, Rodrigo? Não fui eu. Pode seguir, pode seguir. Estou finalizando. De 1,83. Só queria fazer um comentário, né, gente? A partir de 1960, a própria arquitetura se debruça sobre ela mesma, sabe que isso aqui é uma referência, mas tem várias críticas e vários olhares, porque aquilo que eu falei no início, a gente tem um ideal, mas quantos homens têm 1,83? Quantos têm exatamente essa medida? Então, tu tens esse ideal que é a referência, né, mas você tem pensado muito nos processos inclusivos, né, de pessoas de baixa estatura, de pessoas que precisam ter acesso, e aí sai totalmente do padrão. Aí tu vai criando, né, no mundo mais contemporâneo, outras coisas para além da idealização desse belo, desse maravilhoso. Trabalho, então, do Le Corbusier. Está aí, né, uma capela de Notre-Dame de Rho, e que é construída a partir desse sistema. Não sei se eu vou conseguir tirar o Rodrigo aqui sem fazer bobagem e tirar eu. Então, a gente consegue ver aquilo que o Rodrigo mostrou, né? Essas mesmas proporções, né, medidas harmônicas propostas pelo Le Corbusier, que voltam no tempo, né, em 2100 anos, para pensar no Vitrúvios, sem contar o que os gregos já... Gisele, você desligou o som. Professora, está no mudo o seu som. Opa! Então, só para eu finalizar e dar a palavra para o Dalton, o que eu queria contribuir era dizer, né, para a gente, assim, para a gente pensar que esse ideal perseguiu a humanidade por muito tempo, persegue por mais de 2.500 anos, eu diria que mais, né? A gente não tem esses cálculos matemáticos nos egípcios, mas estão lá as pirâmides.
né, que também tinham essa projeção de serem uma referência eterna, e de alguma maneira, quando a gente tem as pirâmides anteriores, as 3 maravilhosas, Kelpis, Khephren e Miquerinos, a gente tem erros, 4 erros feitos pelo Djoser e pelo Snefru, que são as pirâmides anteriores. Então já havia uma perseguição de chegar naquela que é a ideal, a que deu certo, né, e etc., que é a terceira do Snefru, que se chama Pirâmide Vermelha ou Verdadeira. Então, só queria, acho que, contribuir para dizer que a matemática está presente para criar esse ideal e essa harmonia e, ao longo da nossa história, apesar de hoje haver muitos questionamentos sobre isso. O Sander, ele diz que não...